O dia em que Lucas Mendonça perdeu tudo começou como qualquer outro em sua vida recente, com o som estridente do despertador cortando seus poucos momentos de paz e o peso esmagador da incerteza sobre o futuro. Aos 38 anos, seu rosto já carregava marcas profundas de quem havia enfrentado mais tempestades do que qualquer homem deveria suportar em uma vida inteira. Olhos castanhos cansados, barba por fazer e um corpo antes atlético que agora carregava o peso da exaustão constante e das noites insones. Só havia uma coisa que ainda o fazia levantar todas as manhãs: os sorrisos de seus filhos, Mateus, de 8 anos, e Sofia, de apenas 6. Enquanto preparava o café da manhã no pequeno apartamento de 2 quartos na periferia de São Paulo, Lucas observava seus filhos acomodados à mesa da cozinha. Mateus, com os cabelos castanhos rebeldes iguais aos da mãe e os mesmos olhos questionadores, rabiscava em seu caderno. O menino herdara a inteligência perspicaz de Beatriz, sua falecida esposa. Já Sofia, com seus cachos escuros emoldurando o rosto delicado e olhos que pareciam enxergar além do que estava à frente, era a imagem viva de Lucas em miniatura, mas com a sensibilidade que só ela possuía. "Pai, a professora disse que precisamos levar material novo na segunda-feira", comentou Mateus, sem tirar os olhos do desenho. Lucas sentiu aquela familiar pontada no peito. Mais uma despesa que não poderia cobrir. Desde a morte de Beatriz, há 2 anos, vítima de um câncer fulminante, tudo havia desmoronado. Primeiro foi o luto paralisante. Depois as faltas ao trabalho para cuidar dos filhos, as advertências. E, finalmente, há 3 meses, a demissão da empresa de contabilidade onde trabalhava por 15 anos. "Vamos dar um jeito, filho", respondeu com um sorriso forçado, depositando um beijo na testa do garoto. Naquela mesma manhã, após deixar as crianças na escola pública do bairro, Lucas enfrentou mais uma bateria de entrevistas de emprego infrutíferas. Em cada uma delas, a mesma expressão de desinteresse no rosto dos recrutadores quando mencionava sua situação familiar. Um pai solo com 2 filhos pequenos significava, para o mercado implacável, problemas em potencial. Volta após volta, porta após porta fechada. O peso sobre seus ombros aumentava. Ao retornar para o apartamento, a pilha de contas não pagas sobre a mesa da cozinha parecia ter crescido. O aluguel atrasado, a conta de luz com o temido aviso vermelho de corte, o carnê da escola de Mateus e Sofia que havia conseguido manter até agora com suas economias, agora praticamente esgotadas. E o pior, restavam apenas algumas notas no bolso e comida para mais 3 ou 4 dias na despensa. Lucas sentou-se à mesa, enterrando o rosto nas mãos. Pela primeira vez desde a morte de Beatriz, permitiu-se chorar abertamente. Não havia mais ninguém para ser forte, não naquele momento. O relógio marcava quase meio-dia, e em algumas horas precisaria buscar os filhos. Precisava recompor-se, encontrar alguma solução, qualquer coisa que impedisse o desastre iminente. Foi então que seu celular, um modelo antigo que resistia bravamente ao tempo, vibrou. Uma mensagem de um antigo colega da faculdade, Rogério Viana. Lucas não falava com ele há anos, mas sempre o via nas redes sociais. Parecia bem-sucedido, com uma empresa própria no interior de Minas Gerais, sempre postando fotos de viagens e conquistas. "Lucas, meu velho amigo, soube por conhecidos em comum que você anda enfrentando dificuldades. Tenho uma proposta que pode mudar sua vida. Preciso urgentemente de alguém com sua experiência e confiança para gerir a área financeira da minha empresa. Salário inicial de R$ 10.000, apartamento funcional incluso para você e seus filhos, escola para as crianças. Precisaria que começasse imediatamente. Me liga se tiver interesse." Lucas releu a mensagem 3, 4 vezes. Seu coração disparou. Era como se o universo finalmente tivesse ouvido suas preces desesperadas. O valor mencionado era mais do que o dobro do que ganhava em seu antigo emprego. Mudança para outra cidade. Recomeço. Nova vida. Por um momento, permitiu-se sonhar com a possibilidade de dias melhores. Com as mãos trêmulas,
discou o número de Rogério. A conversa fluiu animada, com seu antigo colega detalhando o quão bem-sucedido seu negócio havia se tornado e como precisava desesperadamente de alguém confiável como Lucas. A oferta parecia ainda melhor pelo telefone. Além do salário tentador, haveria ainda um bônus inicial para ajudar na mudança. O apartamento era mobiliado e ficava próximo à escola onde as crianças já estavam matriculadas. Só preciso que você venha o quanto antes. Posso depositar 3.000 arrários como adiantamento para você resolver as pendências aí e comprar as passagens. O que acha? Perguntou Rogério, em tom cordial. Naquele momento, para Lucas não havia escolha. Era aquela oportunidade ou o colapso total. Aceito, respondeu, a voz embargada pela emoção. Muito obrigado por essa chance, Rogério. Nos dias seguintes, Lucas viveu uma montanha-russa de emoções. O dinheiro prometido chegou pontualmente à sua conta, permitindo que pagasse o aluguel atrasado e comprasse as passagens de ônibus. Explicou aos filhos sobre a mudança, vendeu os poucos móveis que possuía, despediu-se de vizinhos e preparou 2 malas com os pertences essenciais da família. Roupas, documentos, algumas fotos de Beatriz, os brinquedos favoritos das crianças. A viagem de São Paulo até a pequena cidade de Ribeirão das Flores, no interior de Minas Gerais, durou quase 10 horas. Mateus alternava entre a excitação pela aventura e a tristeza por deixar os amigos. Sofia permaneceu calada a maior parte do tempo, segurando firmemente um pequeno urso de pelúcia gasto pelo tempo, o último presente que recebera da mãe. Quando finalmente chegaram à rodoviária de Ribeirão das Flores, já passava das 8 da noite. A cidade era menor do que Lucas imaginava, com ares de interior pacato. Tentou ligar para Rogério, conforme combinado, para que ele os buscasse, mas o número estava temporariamente fora de área. Deve ser a cobertura fraca do interior, pensou, tentando afastar a pontada de ansiedade. Pegou um táxi até o endereço que Rogério havia fornecido. O motorista, um senhor de idade com sotaque carregado, franziu o senho ao ouvir o destino. "Certeza que é esse endereço, moço?" perguntou, olhando pelo retrovisor para a família cansada. "Sim, é o que anotei", confirmou Lucas, mostrando a mensagem no celular. O táxi seguiu por ruas cada vez menos iluminadas, até parar em frente a um terreno baldio cercado por tapumes desgastados. Uma placa desbotada anunciava: Futuro Empreendimento, Condomínio Bela Vista, lançamento 2016. O local estava claramente abandonado. O primeiro golpe de realidade atingiu Lucas como um soco no estômago. Pensou em ligar novamente para Rogério, mas algo o fez verificar as redes sociais. O perfil que conhecia havia desaparecido. Tentou enviar mensagem. Bloqueado. Com as mãos trêmulas, checou sua conta bancária pelo aplicativo do celular. O dinheiro depositado por Rogério havia sido apenas uma isca para que Lucas transferisse o valor do depósito para outra conta, supostamente da empresa, para regularizar a contratação. Havia sido vítima de um golpe meticulosamente elaborado. "Pai, onde está nossa casa nova?" perguntou Sofia, sua voz pequena cortando o silêncio tenso. Lucas sentiu o mundo desabar. Ali estava ele, em uma cidade desconhecida, sem conhecer ninguém, sem emprego, com apenas R$ 780 no bolso, 2 crianças pequenas e sem ter para onde ir. O motorista do táxi observava a cena, percebendo a gravidade da situação. "Moço, pelo jeito o senhor caiu num golpe", disse o taxista. José, com uma mistura de pena e desconfiança. "Tem algum conhecido na cidade?" "Não", respondeu Lucas, a voz quase inaudível. "Nenhum lugar para passar a noite." O taxista suspirou. "Posso levar vocês até uma pousada barata no centro. Não é grande coisa, mas pelo menos terão onde dormir esta noite." A pousada era exatamente como José descrevera. Simples, com paredes descascadas e um cheiro de mofo, mas limpa.
O suficiente para uma noite enquanto Lucas tentava entender o que havia acontecido e, mais importante, o que faria dali em diante. Naquela noite, deitado na cama estreita entre os dois filhos adormecidos, Lucas encarou o teto descascado. Como pudera ser tão ingênuo? A necessidade e o desespero haviam nublado seu julgamento, e agora seus filhos pagariam por seu erro. O pouco dinheiro que tinha não duraria mais que alguns dias, mesmo na mais barata das hospedagens. Não conhecia ninguém na cidade para pedir ajuda. Estava literalmente à deriva. Pela janela do quarto simples, a lua cheia iluminava parcialmente o cômodo. Lucas pensou em Beatriz, em como ela sempre fora a forte do relacionamento, a que mantinha o otimismo mesmo nos momentos difíceis. "O que você faria, meu amor?" Sussurrou para o vazio, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. Não houve resposta, apenas o silêncio da noite e a respiração tranquila das crianças que confiavam nele para protegê-las. Uma confiança que, naquele momento, Lucas sentia não merecer. A manhã seguinte trouxe consigo o peso da realidade. Enquanto as crianças ainda dormiam, Lucas já estava desperto há horas, planejando seus próximos passos. A primeira medida foi procurar a delegacia local para registrar a ocorrência do golpe. O delegado, um homem de meia idade com olheiras profundas, ouviu sua história com atenção, mas ofereceu poucas esperanças. "Infelizmente, esse tipo de golpe tem se tornado comum, Sr. Mendonça. Vamos registrar a ocorrência e investigar, mas, sendo sincero, as chances de recuperar seu dinheiro são mínimas. Esse tal de Rogério provavelmente nem existe. Deve ser um perfil falso." Saindo da delegacia com o boletim de ocorrência em mãos, um papel que, naquele momento, não lhe servia de nada, Lucas caminhou pelas ruas de Ribeirão das Flores, tentando encontrar algum trabalho imediato. Visitou comércios, restaurantes, postos de gasolina, oferecendo-se para qualquer função. As respostas variavam entre "não estamos contratando" e "ou precisa ter referências locais". Ninguém estava disposto a dar uma chance a um forasteiro com 2 filhos pequenos e sem endereço fixo. Ao meio-dia, quando retornou à pousada, encontrou Mateus e Sofia já despertos e preocupados com sua ausência. "Achei que tinha nos deixado com o pai", confessou Mateus, abraçando-o com força assim que o viu. "Nunca, filho, nunca vou deixar vocês", prometeu Lucas, engolindo o nó na garganta. Durante o almoço, sanduíches simples comprados em uma padaria próxima, Lucas tentou explicar a situação aos filhos de uma forma que não os assustasse. Disse que houve um problema com o novo emprego e que precisariam ficar na cidade por alguns dias enquanto resolvia tudo. Sofia aceitou a explicação sem questionar, mas Mateus, mais velho e perceptivo, olhou nos olhos do pai com uma maturidade dolorosa para sua idade. "Foi outro problema de dinheiro, não foi, pai?" "Como em São Paulo?" Lucas assentiu, incapaz de mentir para o filho. "Sim, Mateus, mas vou resolver. Prometo, só preciso que sejam fortes mais um pouco." A cada dia que passava, a situação tornava-se mais desesperadora. O dinheiro minguava rapidamente, mesmo com a economia extrema que faziam. No quarto dia, foram informados pelo dono da pousada que não poderiam permanecer mais tempo sem um novo pagamento. Lucas havia conseguido apenas trabalhos ocasionais, ajudando a descarregar caminhões no mercado municipal ou fazendo pequenos serviços de manutenção, nada que garantisse uma renda estável. Foi então que Lucas tomou a decisão mais difícil de sua vida. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, a família Mendonça deixou a pousada com suas 2 malas. Sem opções de moradia, Lucas levou os filhos até a rodoviária da cidade, não para embarcar, mas porque o local oferecia bancos para sentar, banheiros e um teto para se abrigar da chuva que caía incessantemente. "Vamos ficar aqui só hoje, crianças. Amanhã encontraremos um lugar melhor", mentiu, tentando manter a compostura enquanto instalava os filhos em um canto mais afastado da pequena rodoviária. Aquela noite na rodoviária foi apenas a primeira de muitas.
Os dias se transformaram em uma semana, e a situação não melhorava. Com o dinheiro praticamente esgotado, a alimentação restringia-se a um lanche por dia. Lucas tentava conseguir trabalho diariamente, mas as recusas constantes minavam sua esperança. As noites eram passadas ora na rodoviária, quando não eram expulsos pela segurança, ora em bancos de praça, ora sob marquises de lojas fechadas. A aparência de Lucas deteriorava-se rapidamente. A barba crescida, as roupas amarrotadas e o olhar cansado denunciavam sua condição. Ele tentava manter os filhos limpos usando os banheiros públicos, mas era uma batalha perdida contra a sujeira das ruas. Mateus e Sofia haviam perdido o brilho dos primeiros dias. Seus rostos agora marcados por uma tristeza precoce e uma compreensão silenciosa da gravidade da situação. Numa manhã particularmente fria, após uma noite em que mal conseguiram dormir sob a marquise de uma farmácia fechada, Sofia adoeceu. Começou com uma tosse seca que logo se transformou em febre alta. Lucas sentiu o pânico crescer dentro de si enquanto tocava a testa quente da filha. O último de seus recursos, guardado para uma emergência como aquela, teria que ser usado. Carregando Sofia nos braços e segurando a mão de Mateus, Lucas correu até o hospital público da cidade. Na recepção lotada, enfrentou os olhares de julgamento dos funcionários e de outros pacientes. Uma enfermeira de meia-idade, Dona Márcia, observou a situação com um olhar penetrante antes de chamar Sofia para atendimento, adiantando-a na fila. Pneumonia, diagnosticou o médico, após examinar a menina. Ela precisa de antibióticos e repouso absoluto. Numa situação normal, eu a internaria, mas estamos sem leitos. Lucas sentiu o mundo desabar novamente. Repouso absoluto? Como poderia proporcionar isso vivendo nas ruas? Doutor, nós não temos onde ficar, confessou, a voz embargada pela vergonha e pelo medo. O médico, um homem jovem que parecia sobrecarregado pelo trabalho, olhou para Lucas com uma mistura de pena e frustração. Vou mantê-la em observação por hoje na emergência, mas amanhã, se não houver complicações, terá que ir para casa. Lucas assentiu, grato pela pequena misericórdia. Enquanto Sofia recebia o soro com antibióticos, ele e Mateus permaneceram sentados nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera. O menino, exausto, adormeceu com a cabeça no colo do pai. Lucas, por sua vez, lutava contra o sono, o medo e um pensamento terrível que começava a se formar em sua mente. Talvez os filhos estivessem melhor sem ele, em um abrigo ou com uma família adotiva que pudesse oferecer o que ele não conseguia. Por volta da meia-noite, quando a sala de espera estava quase vazia, Dona Márcia, a enfermeira que os atendeu inicialmente, aproximou-se com um sanduíche e um copo de café. Não é muito, mas vai ajudar a aguentar a noite, disse ela, estendendo os itens para Lucas. Depois olhou para Mateus adormecido. Vocês não são daqui, não é? Lucas balançou a cabeça, aceitando o alimento com gratidão. Algo na expressão da enfermeira, uma genuína preocupação sem julgamento, fez com que as palavras começassem a fluir. Contou sobre o golpe, sobre como se viram presos em uma cidade desconhecida, sobre suas tentativas frustradas de encontrar trabalho e abrigo. Dona Márcia ouviu tudo em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas à medida que Lucas relatava o pesadelo que estavam vivendo. Meu Deus, homem, por que não procurou ajuda? Há pessoas e instituições que poderiam ter ajudado vocês. Vergonha, admitiu Lucas. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Sempre consegui cuidar da minha família, mesmo depois que depois que minha esposa faleceu. A enfermeira ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse tomando uma decisão importante. Olha, eu não deveria fazer isso, mas Sofia ficará aqui esta noite e provavelmente receberá alta amanhã. Vocês não têm para onde ir, e ela precisa de repouso. Ela respirou fundo. Eu moro sozinha, tenho um quarto extra na minha casa. Não é grande coisa,
Mas tem uma cama e é limpo. Vocês podem ficar lá até a menina se recuperar. Lucas sentiu uma onda de emoção tão intensa que não conseguiu responder imediatamente. Quando finalmente encontrou sua voz, ela saiu embargada. Por quê? Por que ajudaria estranhos assim? Dona Márcia sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Porque sei o que é estar no fundo do poço. Há muitos anos, fui essa pessoa desesperada com uma criança doente nos braços. Alguém me estendeu a mão quando eu mais precisava. Estou apenas retribuindo. Na manhã seguinte, Sofia recebeu alta com uma prescrição de antibióticos e recomendação de repouso por ao menos uma semana. Dona Márcia, conforme prometido, levou toda a família para sua casa, uma residência modesta mas acolhedora em um bairro simples da cidade. Não é uma mansão, mas é limpo e seguro, disse ela, mostrando o pequeno quarto onde haviam sido improvisadas camas para os três. Podem ficar o tempo que precisarem para Sofia se recuperar. Para Lucas e seus filhos, aquele pequeno quarto parecia um palácio depois de semanas nas ruas. Um banho quente, roupas limpas, emprestadas de vizinhos que Dona Márcia rapidamente mobilizou, e uma refeição caseira foram luxos quase esquecidos. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, os três dormiram profundamente, sem medo do que o amanhecer poderia trazer. Nos dias que se seguiram, enquanto Sofia se recuperava, Lucas insistiu em ajudar com as tarefas domésticas e pequenos consertos na casa de Dona Márcia. Descobriu que ela era viúva há 15 anos, com uma filha adulta que morava em outro estado. Trabalhava como enfermeira há mais de 3 décadas e, apesar do salário modesto, sempre encontrava um jeito de ajudar quem precisava. A vida é uma roda, meu filho, dizia ela enquanto tricotava ao lado de Sofia, que se recuperava rapidamente. Hoje é você que precisa. Amanhã pode ser outra pessoa. O importante é manter a corrente de bondade. Uma semana se passou, e Sofia estava quase completamente recuperada. Lucas sabia que não poderia abusar da hospitalidade de Dona Márcia indefinidamente. Começou a procurar trabalho novamente, desta vez com a ajuda dela, que o apresentou a conhecidos e vizinhos. Foi assim que conheceu seu Antônio, dono de uma pequena mercearia no bairro. Quando Dona Márcia explicou a situação, o comerciante ofereceu a Lucas um trabalho como ajudante. O salário era mínimo, mas incluía moradia, um pequeno cômodo nos fundos da loja, com um banheiro. Que não é muito, mas é honesto, explicou seu Antônio. Preciso de alguém para organizar o estoque, fazer entregas e ajudar no caixa nos fins de semana. Se trabalhar direito, quem sabe não se torna meu sócio um dia. Estou ficando velho para isso. Lucas aceitou o trabalho com gratidão transbordante. O cômodo nos fundos da mercearia era pequeno, mas para ele e seus filhos, representava um novo começo. Ao se despedirem de Dona Márcia, não houve olhos secos. A enfermeira prometeu visitar com frequência e acompanhar o progresso da família. Nunca vou esquecer o que fez por nós, disse Lucas, abraçando-a com força. Algum dia vou retribuir. Já está retribuindo, respondeu ela, enxugando uma lágrima. Só de ver vocês três seguindo em frente, já me sinto paga. As semanas se transformaram em meses. Lucas trabalhava incansavelmente na mercearia, aprendendo todos os aspectos do negócio. Seu Antônio, impressionado com sua dedicação, aumentou gradualmente suas responsabilidades. As crianças foram matriculadas na escola local, onde rapidamente se adaptaram e fizeram amigos. Lucas começou a ganhar a confiança da comunidade. Sua história se espalhou pelo bairro e muitos moradores faziam questão de comprar na mercearia de seu Antônio para apoiar aquela família que lutava para se reerguer. Aos poucos, o pequeno cômodo nos fundos da loja foi se transformando em um lar, com móveis doados, cortinas feitas por Dona Márcia e desenhos coloridos das crianças nas paredes. Numa tarde de sábado, após um dia particularmente movimentado na mercearia, seu Antônio chamou Lucas para uma conversa. O idoso estava sentado em sua cadeira favorita nos fundos da loja, com uma expressão séria no rosto enrugado. Meu filho, preciso contar uma coisa, começou ele,
indicando que Lucas se sentasse. Estou com a saúde fraca. O médico disse que preciso parar de trabalhar, descansar mais. Minha filha quer que eu vá morar com ela em Belo Horizonte. Lucas sentiu o coração apertar. Aquilo significava que perderia o emprego e o teto? Depois de tudo que haviam conquistado? Entendo, seu Antônio. O senhor foi muito bom para nós. Vou começar a procurar outro trabalho e... Não, rapaz, interrompeu o idoso. Não me entendeu. Não estou te mandando embora. Estou te oferecendo uma oportunidade. Quero que fique com a mercearia. Lucas piscou, confuso. Como assim? É simples. Minha filha não tem interesse no negócio. E eu não tenho com quem deixar. Você aprendeu tudo nestes meses. É honesto e trabalhador. A mercearia não faz ninguém rico, mas dá para viver dignamente. Seu Antônio sorriu. Nós fazemos assim. Você continua trabalhando, me paga um valor mensal pequeno, e em alguns anos a mercearia será sua. O que acha? Lucas sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Aquilo era mais do que uma oportunidade de trabalho. Era um voto de confiança, uma chance real de reconstruir sua vida e garantir um futuro para seus filhos. Eu não sei o que dizer, seu Antônio. Diga que aceita, ora essa, respondeu o idoso, com um sorriso maroto. É que vai manter aquele café forte que eu gosto tanto. Lucas riu entre lágrimas e estendeu a mão para selar o acordo. Naquele momento, sentiu que finalmente a maré estava mudando a seu favor. Havia muito trabalho pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, havia também esperança. Naquela noite, enquanto observava seus filhos dormindo tranquilamente, Lucas sentiu uma paz que há muito não experimentava. Pensou em Beatriz e em como ela estaria orgulhosa de ver que, apesar de tudo, eles haviam sobrevivido. Pensou em Dona Márcia e na lição de compaixão que ela lhe ensinara. Pensou em seu Antônio e na confiança que depositara nele. Obrigado, sussurrou para o silêncio da noite, sem saber exatamente a quem dirigia sua gratidão, se a Deus, ao universo ou às pessoas que haviam cruzado seu caminho quando mais precisava. Talvez a todos eles. Do lado de fora, a lua cheia iluminava a pequena cidade de Ribeirão das Flores, a mesma lua que testemunhara seu desespero semanas atrás. Mas agora, seu brilho não parecia mais frio e indiferente. Parecia um farol de esperança, anunciando que, mesmo após a mais escura das noites, o amanhecer sempre chega. 5 anos se passaram desde aquela noite em que Lucas e seus filhos chegaram sem nada a Ribeirão das Flores. A pequena mercearia de seu Antônio, agora conhecida como Mercado Família, havia se transformado na principal referência comercial do bairro. O que antes era um estabelecimento modesto, agora ocupava todo o prédio, com uma variedade muito maior de produtos. 2 funcionários contratados e um sistema informatizado de controle de estoque, implementado por Lucas, que estudou programação básica por conta própria. A vida dos Mendonça havia mudado drasticamente. Do pequeno cômodo nos fundos da loja, mudaram-se para uma casa simples, mas confortável, a algumas quadras de distância. Mateus, agora com 13 anos, demonstrava talento extraordinário para a matemática e era um dos melhores alunos da escola municipal. Sofia, aos 11, herdara a sensibilidade artística da mãe, e suas aquarelas já enfeitavam não apenas as paredes de casa, mas também o mercado. Lucas, aos 43 anos, parecia outra pessoa. O rosto, antes marcado por rugas de preocupação, agora exibia linhas de expressão de alguém que sorria com frequência. Mantinha o cabelo curto e bem aparado, e trocara as roupas surradas por vestuário simples, mas sempre limpo e bem conservado. Seu nome havia se tornado sinônimo de honestidade e trabalho duro em toda a cidade. A transformação, no entanto, não se limitava ao aspecto físico ou financeiro. Internamente, Lucas havia encontrado uma paz que acreditava ter perdido para sempre. A tragédia que enfrentaram
havia lhe ensinado lições valiosas sobre resiliência, humildade e a importância de estender a mão a quem precisa. Numa manhã ensolarada de sábado, enquanto organizava as prateleiras do mercado antes da abertura, Lucas recebeu a visita de Dona Márcia. A enfermeira, que se tornara uma espécie de matriarca para a família Mendonça, já estava aposentada, mas continuava ativa na comunidade, sempre ajudando quem precisava. "Bom dia, meu filho", cumprimentou ela, trazendo uma cesta com pães caseiros. "Esses são para o café da manhã das crianças. Sei que é o favorito deles." Dona Márcia não precisava se incomodar, respondeu Lucas, aceitando a cesta com um sorriso. "A senhora já faz tanto por nós." A idosa sentou-se em uma das cadeiras próximas ao balcão, onde Lucas costumava receber os fornecedores. Havia algo em sua expressão que indicava que aquela não era apenas uma visita social. "Precisamos conversar, Lucas. É sobre o seu Roberto." Seu Roberto era o atual prefeito de Ribeirão das Flores, um homem de negócios que havia assumido a cidade há 2 anos e, desde então, implementava políticas que beneficiavam apenas os comerciantes mais ricos do centro. Seu plano mais recente era uma revitalização urbana que, na prática, significava a demolição de vários estabelecimentos nos bairros periféricos para a construção de um shopping center. "Ó, que tem ele?" perguntou Lucas, a expressão ficando séria. "Ele aprovou a desapropriação de vários imóveis do bairro, incluindo este", respondeu Dona Márcia, com tristeza. "A notificação deve chegar nos próximos dias. Os moradores estão organizando uma reunião hoje à noite para discutir o que fazer." Lucas sentiu o sangue gelar. O mercado não era apenas seu sustento, era o símbolo de tudo que havia conquistado, da promessa que fizera a seu Antônio, que falecera há 2 anos. Era o legado que construía para seus filhos. "Eles não podem fazer isso assim, sem mais nem menos", protestou, tentando controlar a voz. "Este estabelecimento existe há mais de 30 anos. É exatamente isso que vamos discutir na reunião", disse Dona Márcia, apertando a mão de Lucas em solidariedade. "Você precisa estar lá. As pessoas respeitam você, ouvem o que tem a dizer." Aquela noite, no salão paroquial da igreja do bairro, dezenas de moradores se reuniram, muitos deles clientes do Mercado Família. O clima era de indignação. O projeto do prefeito afetaria não apenas comércios, mas também residências onde famílias viviam há gerações. Quando chegou sua vez de falar, Lucas surpreendeu a todos, e a si mesmo, com a eloquência e a paixão com que se expressou. Falou sobre o que significava ter um comércio local, sobre a importância da comunidade, sobre como haviam sobrevivido e prosperado justamente por se ajudarem mutuamente. "Quando cheguei a esta cidade, não tinha nada além de 2 crianças e o desespero no coração", confessou, a voz embargada pela emoção. "Foi esta comunidade que me acolheu, que me deu uma segunda chance quando eu já havia desistido. O que o prefeito quer destruir não são apenas paredes e telhados, é uma rede de afeto, de solidariedade, de história compartilhada." As palavras de Lucas ressoaram entre os presentes. Ao final da reunião, foi formado um comitê de resistência, com ele como um dos líderes. Nos dias que se seguiram, organizaram abaixo-assinados, protestos pacíficos e entraram com recursos judiciais contra a desapropriação. A luta não foi fácil. O prefeito tinha conexões poderosas e não hesitou em usar de táticas intimidatórias, incluindo fiscalizações rigorosas nos estabelecimentos dos membros do comitê. O mercado de Lucas recebeu 4 inspeções em menos de 1 mês, todas buscando irregularidades que justificassem seu fechamento. Em uma tarde particularmente difícil, após mais uma visita dos fiscais da prefeitura, Lucas encontrou-se sozinho no mercado, após o horário de fechamento. A cabeça latejava com preocupações. E se perdessem tudo novamente? Como explicaria aos filhos? Como honraria a memória de seu Antônio? Foi quando um homem entrou no estabelecimento. Alto, de porte atlético, cabelo grisalho bem cortado e terno impecável.
um contraste evidente com a simplicidade do bairro. Desculpe, estamos fechados, disse Lucas automaticamente, sem erguer os olhos dos papéis que organizava. Eu sei, Lucas. Vim especialmente para conversar com você. Aquela voz. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lentamente, ergueu o olhar e encontrou os olhos que assombravam seus pesadelos há 5 anos. Rogério Viana, ou qualquer que fosse seu verdadeiro nome, estava ali, em carne e osso, sorrindo como se fossem velhos amigos. Você... Lucas mal conseguia falar, tomado por uma mistura de raiva, medo e descrença. Eu mesmo, respondeu o homem, estendendo a mão que Lucas não apertou. Impressionante o que conseguiu construir aqui. Da rua para o sucesso, sim? Uma verdadeira história de superação. Lucas conteve o impulso de saltar sobre aquele homem, de exigir explicações, de cobrar por todo o sofrimento que ele e seus filhos haviam enfrentado. Em vez disso, respirou fundo e perguntou, com uma calma que não sabia possuir. O que quer aqui? Negócios, Lucas. Sempre negócios. Rogério circulou pelo mercado, examinando as prateleiras como se avaliasse a mercadoria. Veja bem, eu trabalho para um grupo de investidores, os mesmos que estão financiando o projeto do shopping. Vim pessoalmente porque, digamos que temos um passado juntos, e achei que seria mais fácil para você ouvir a proposta dos meus lábios. Que proposta? Indagou Lucas, a desconfiança evidente em seu tom. Simples. Sabemos que você tem liderado essa resistência contra o projeto. Está conseguindo apoio, atrasando o inevitável. Rogério sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Queremos que pare com isso. Em troca, oferecemos não apenas uma compensação justa pelo seu mercado, mas também um cargo de gerência no novo shopping. Salário 3 vezes maior do que você ganha aqui, plano de saúde, fundo educacional para seus filhos. O que acha? Era tentador. Muito tentador. Apesar de todo o progresso, Lucas ainda vivia com relativa simplicidade, economizando para garantir a educação superior dos filhos. A oferta resolveria de uma vez seus problemas financeiros. Mas então, lembrou-se de Dona Márcia estendendo a mão quando ninguém mais o faria. De seu Antônio confiando-lhe seu negócio de vida. Dos vizinhos que se cotizaram para ajudar na reforma do mercado. Da comunidade que o abraçou quando estava no fundo do poço. Não, respondeu finalmente, sua voz firme e clara. Não estou à venda, Rogério. Nem eu, nem minha integridade. O sorriso de Rogério desapareceu, substituído por uma expressão dura. Não seja tolo, Lucas. Você realmente acha que essa patética resistência vai impedir um projeto de milhões? Estou te oferecendo uma saída honrosa. Pense nos seus filhos. Estou pensando neles, retrucou Lucas, sustentando o olhar. Estou ensinando que há coisas que o dinheiro não compra. Lealdade, gratidão, comunidade, valores que um homem como você jamais entenderia. Rogério riu, uma risada seca e sem humor. Nobre, muito nobre, mas a nobreza não vai impedir que este lugar vire escombros em alguns meses. Ele se dirigiu à porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Pense na minha oferta, Lucas. Não estarei disponível para sempre. Após a saída de Rogério, Lucas permaneceu imóvel por longos minutos, processando o que acabara de acontecer. O reencontro com o homem que quase destruíra sua vida poderia tê-lo abalado, mas em vez disso, trouxe uma clareza surpreendente. Agora sabia exatamente o que precisava fazer. Na manhã seguinte, convocou uma reunião de emergência com o Comitê de Resistência. Contou sobre a visita de Rogério, revelando pela primeira vez a história completa de como havia chegado à cidade. Este homem me tirou tudo uma vez, concluiu, olhando para os rostos atentos ao seu redor. E não vou permitir que faça isso novamente. Não apenas comigo, mas com todos nós. Um plano foi traçado. Usando seus conhecimentos de contabilidade e a habilidade recém-adquirida com computadores, Lucas começou a investigar a fundo o projeto do shopping center. Com a ajuda de um jovem advogado do bairro,
Descobriram irregularidades no processo de licitação, favorecimento de empresas ligadas ao prefeito e, o mais grave, que o terreno onde seria construído o shopping estava em uma área de preservação ambiental. Armados com essas informações, levaram o caso não apenas à justiça local, mas também ao Ministério Público e à imprensa estadual. A história do bairro que lutava contra a especulação imobiliária, liderado por um ex-morador de rua que reconstruíra sua vida, ganhou as manchetes. A pressão aumentou. Manifestações maiores foram organizadas, agora com o apoio de moradores de outros bairros e até de cidades vizinhas. O caso chegou à Assembleia Legislativa do Estado, onde um deputado da oposição abraçou a causa. Finalmente, após meses de batalha, veio a vitória. A Justiça emitiu uma liminar suspendendo o projeto do shopping e determinando que qualquer nova proposta de desenvolvimento urbano para a área deveria incluir a preservação dos negócios locais e residências existentes. Na noite em que a notícia foi divulgada, o bairro inteiro se reuniu em frente ao Mercado Família para comemorar. Havia música, comida compartilhada e, acima de tudo, um senso de união e empoderamento que muitos jamais haviam experimentado. Lucas, erguido nos ombros de vizinhos e amigos, sentiu uma emoção indescritível ao ver seus filhos sorrindo em meio à multidão. Mais tarde, quando a festa começava a se dispersar, Dona Márcia aproximou-se de Lucas, que estava sentado nos degraus da entrada do mercado, observando as estrelas. "Estou orgulhosa de você, meu filho", disse ela, sentando-se ao seu lado. "Não apenas pelo que conquistou para si mesmo, mas pelo que fez por todos nós." Lucas sorriu, os olhos marejados. "Foi a senhora que me ensinou isso, Dona Márcia, que ninguém se salva sozinho, que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos." A idosa apertou sua mão com carinho. "Sabe o que mais me impressiona em você, Lucas? A sua capacidade de perdoar. Muitos no seu lugar estariam consumidos pelo ódio, pela vingança, mas você transformou a dor em força, em compaixão. Ainda estou aprendendo", confessou ele. "Quando vi Rogério aqui, meu primeiro impulso foi... Bem, não foi muito nobre. É natural", respondeu Dona Márcia. "O importante é o caminho que escolhemos após esse primeiro impulso." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando o céu estrelado sobre a pequena cidade que agora era, verdadeiramente, o lar dos Mendonça. "O que acha que aconteceu com ele?" perguntou Dona Márcia finalmente. "Com esse tal de Rogério?" Lucas deu de ombros. "Ouvi dizer que ele e o prefeito deixaram a cidade às pressas depois que as investigações começaram. Provavelmente já estão aplicando golpes em outro lugar." Fez uma pausa, refletindo. "Mas sabe de uma coisa? Quase sinto pena dele." "Pena?" Dona Márcia ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Sim", confirmou Lucas. "Porque ele nunca vai experimentar o que tenho aqui, nunca vai saber o que é ter pessoas que se importam de verdade, que estão ao seu lado não pelo que você tem, mas pelo que você é." A enfermeira sorriu, os olhos brilhando de emoção. "Beatriz estaria orgulhosa, Lucas. Muito orgulhosa." Ao ouvir o nome da esposa, Lucas sentiu aquela familiar pontada no peito. Mas desta vez não era apenas de dor. Era também de gratidão, de saudade afetuosa, de aceitação. "Eu sei", respondeu baixinho, olhando para o céu. "Eu sei que ela está." Mais 3 anos se passaram. Ribeirão das Flores havia mudado, assim como a família Mendonça. Após a vitória contra o projeto do shopping center, a comunidade ganhou uma nova consciência de seu próprio valor e potencial. Formaram uma associação de moradores e comerciantes que agora participava ativamente das decisões municipais. O prefeito Roberto havia renunciado em meio a escândalos de corrupção, sendo substituído por uma professora aposentada que prometeu uma gestão transparente e participativa. O Mercado Família expandiu-se mais uma vez, agora ocupando também o terreno ao lado, onde Lucas implementou sua ideia mais ambiciosa: um centro comunitário com uma pequena biblioteca.
computadores para uso público e um espaço para cursos profissionalizantes. O projeto, inicialmente financiado com as economias de Lucas e doações da comunidade, logo recebeu apoio de ONGs e até de empresas da região, impressionadas com a iniciativa. Mateus, agora com 16 anos, havia se tornado um jovem sério e estudioso, com planos de cursar engenharia na capital. Sofia, aos 14, continuava a desenvolver seu talento artístico e começava a dar aulas de pintura para crianças no centro comunitário. Ambos carregavam em si o equilíbrio perfeito entre a determinação do pai e a sensibilidade da mãe. Lucas, aos 46 anos, encontrara seu propósito não apenas no comércio, mas principalmente no trabalho social. Sua história de superação inspirava outros a acreditarem em segundas chances, e ele fazia questão de contratar pessoas em situação vulnerável. Oferecem Lucas, aos 46 anos, encontrara seu propósito não apenas no comércio, mas principalmente no trabalho social. Sua história de superação inspirava outros a acreditarem em segundas chances, e ele fazia questão de contratar pessoas em situação vulnerável, oferecendo-lhes não apenas emprego, mas mentoria e apoio. Numa tarde de domingo, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório improvisado nos fundos do mercado, Lucas foi surpreendido por uma batida na porta. Era Paulo, um jovem de 19 anos que trabalhava como estoquista há alguns meses. "Senhor Lucas, tem um homem querendo falar com o senhor", disse o rapaz hesitante. Ele disse que é um assunto pessoal. Lucas franziu o senho, intrigado. Não esperava ninguém naquele dia. Seguiu Paulo até a frente da loja, onde um homem aguardava. Estava de costas, olhando para as prateleiras, mas havia algo familiar em sua postura. Quando o homem se virou, Lucas sentiu o tempo congelar. Era Rogério. Diferentemente do último encontro, há 3 anos, ele não exibia mais aquela aparência próspera e confiante. Suas roupas, embora limpas, estavam gastas. O rosto mostrava marcas do tempo e de preocupações. Os olhos que antes transmitiam arrogância agora pareciam cansados, quase derrotados. "O que faz aqui?" perguntou Lucas, com uma calma que surpreendeu a si mesmo. Rogério hesitou, como se ensaiasse mentalmente o que diria. "Posso falar com você em particular?" Lucas considerou por um momento. A prudência sugeria que não ficasse sozinho com aquele homem. Mas algo no olhar de Rogério, uma vulnerabilidade inédita, despertou sua curiosidade. "Paulo, pode voltar ao trabalho. Estarei no escritório", instruiu, indicando a Rogério que o seguisse. No pequeno espaço que servia como escritório, Lucas ofereceu uma cadeira ao visitante inesperado e sentou-se do outro lado da mesa. "Fale", disse simplesmente. Rogério respirou fundo, evitando o olhar direto. "Não vim causar problemas. Na verdade, nem sei ao certo por que vim. Talvez para pedir desculpas." Lucas ergueu as sobrancelhas. Cético. "Desculpas? Depois de tudo que fez? Depois de quase destruir minha vida e a vida dos meus filhos? Sei que parece absurdo", admitiu Rogério. "E sei que palavras não significam nada depois do que fiz. Mas as coisas mudaram muito desde a última vez que nos vimos." Ele então contou como, após deixar Ribeirão das Flores com o prefeito Roberto, tentaram implementar esquemas semelhantes em outras cidades. Foram descobertos e Roberto foi preso. Rogério conseguiu escapar das acusações mais graves por falta de provas, mas perdeu tudo no processo: dinheiro, contatos, reputação. "Nos últimos 2 anos, tenho vivido como você viveu quando chegou aqui", confessou, com um riso amargo. "Ironias do destino, não é? Dormi em rodoviárias, fiz bicos, conheci a fome de verdade. A diferença é que eu não tinha filhos dependendo de mim. Não sei como conseguiu, Lucas." "Sinceramente, não sei." Lucas observou o homem à sua frente, tentando processar aquelas revelações. Havia algo genuíno em Rogério agora, uma humildade que não poderia ser fingida. "Por que voltou para cá?"
Perguntou finalmente. Não seria o último lugar onde você deveria aparecer? Rogério assentiu. Provavelmente sim. Mas sua história se espalhou, sabia? Até mesmo em outros estados. O homem que foi enganado perdeu tudo, viveu nas ruas e se tornou não apenas um empresário bem-sucedido, mas um líder comunitário, uma inspiração. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Quando ouvi sobre isso, não acreditei a princípio. Pensei, não pode ser o mesmo Lucas. Mas então vi sua foto em uma reportagem sobre o centro comunitário. Era você mesmo. O homem que tentei destruir não apenas sobreviveu, mas prosperou. E ajuda outros a fazerem o mesmo. O que exatamente você quer de mim, Rogério? Perguntou Lucas, sentindo uma estranha mistura de emoções. Desconfiança, curiosidade e algo próximo da compaixão. Nada, respondeu Rogério, erguendo as mãos em um gesto de rendição. Absolutamente nada. Talvez só queria ver com meus próprios olhos, entender como é possível que alguém passe pelo que você passou e ainda assim mantenha alguma fé na humanidade. Lucas refletiu por um momento. Seria aquilo apenas mais um golpe elaborado? Uma tentativa de se aproveitar novamente de sua boa fé? Seu instinto dizia que não. O homem sentado à sua frente estava genuinamente quebrado, de uma forma que não poderia ser falsificada. Você já jantou? Perguntou Lucas subitamente. Rogério pareceu confuso com a pergunta inesperada. Não, eu não como desde ontem. Lucas levantou-se, pegou o telefone e discou um número. Dona Márcia? Sim, sou eu. Posso levar um convidado para o jantar de hoje? Sim, é algo importante. Obrigado. Estaremos lá às 7. Desligando o telefone, voltou-se para Rogério. Hoje é domingo. Sempre janto com meus filhos na casa de Dona Márcia. Você está convidado. Eu? Mas... Rogério parecia genuinamente perplexo. Por quê? Lucas deu de ombros. Porque estou curioso para ver o que acontece quando você conhece as pessoas que te ajudaram a salvar. Pessoas que você nunca conheceu, mas cujas vidas quase destruiu junto com a minha. Aquela noite no jantar na casa de Dona Márcia foi surreal. Lucas havia explicado brevemente a situação antes de chegarem, pedindo que a idosa e seus filhos dessem uma chance a Rogério de contar sua história. Mateus, agora um adolescente consciente de tudo que haviam passado, inicialmente mostrou-se hostil. Sofia, por outro lado, observava o visitante com curiosidade silenciosa. Durante o jantar, Rogério relatou sua trajetória, não como justificativa, mas como explicação. Filho de uma família rica que perdeu tudo por má gestão, cresceu acreditando que precisava recuperar o que era seu a qualquer custo. Começou com pequenos golpes que foram crescendo em elaboração e audácia. Lucas fora apenas uma entre dezenas de vítimas ao longo dos anos. Em nenhum momento pensei nas pessoas reais por trás dos golpes, admitiu, a voz embargada. Eram apenas alvos, não pessoas com filhos, com sonhos, com dificuldades. E o que pretende fazer daqui para frente? Perguntou Dona Márcia. Seu tom firme, mas não acusatório. Não sei, confessou Rogério. Tentei recomeçar de forma honesta, mas meu passado sempre me alcança. Ninguém confia em alguém como eu. E com razão. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz de Mateus, que até então permanecera calado, observando. Meu pai confiou, disse o adolescente, olhando fixamente para Rogério. Quando você enviou aquela mensagem anos atrás, ele confiou, e quase nos custou tudo. Rogério baixou os olhos, incapaz de enfrentar o olhar acusatório do jovem. Eu sei. E não há um dia em que não me arrependa. Mateus, interveio Lucas, com gentileza. Às vezes as pessoas mudam. Às vezes precisam tocar o fundo do poço para entender o valor de uma vida honesta. Nós tocamos esse fundo, lembra? E nos erguemos com a ajuda de pessoas maravilhosas. Olhou para Dona Márcia com gratidão. Quem somos nós para negar a outra pessoa uma chance de se reerguer também? O jantar continuou, a tensão gradualmente diminuindo. Ao final da noite, quando já se despediam, Lucas fez uma proposta que pegou todos de surpresa. Rogério,
Estamos precisando de ajuda no centro comunitário. Alguém que entenda de contabilidade básica para ensinar aos jovens. O pagamento não é muito, mas inclui moradia no alojamento dos funcionários. Estaria interessado? O choque no rosto de Rogério era evidente. Você me oferecendo trabalho? Depois de tudo, não estou oferecendo apenas trabalho, corrigiu Lucas. Estou oferecendo uma chance, a mesma chance que recebi quando mais precisava. Dona Márcia sorriu discretamente, os olhos marejados. Mateus ainda parecia desconfiado, mas Sofia, sempre intuitiva, aproximou-se de Rogério e disse, com a sabedoria que superava em muito sua idade, todo mundo merece uma segunda chance. Foi o que meu pai sempre me ensinou. Nas semanas que se seguiram, Rogério integrou-se gradualmente à equipe do centro comunitário. Inicialmente, enfrentou desconfiança, especialmente quando Lucas, em um gesto de transparência, compartilhou sua história com os colaboradores mais próximos. Mas, com o tempo, seu conhecimento e dedicação começaram a conquistar o respeito dos colegas. Para Lucas, observar a transformação de Rogério trazia um sentimento complexo. Havia ali uma espécie de justiça poética. O homem que quase o destruíra agora reconstruía sua própria vida através dos valores que Lucas defendia. Trabalho honesto, solidariedade, perseverança. Certa noite, quando todos já haviam ido embora, Lucas encontrou Rogério no centro comunitário, organizando material para as aulas do dia seguinte. Não precisa ficar até tão tarde, comentou, aproximando-se. O material estará aqui amanhã. Rogério sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Gosto de deixar tudo preparado. Os jovens merecem o melhor que posso oferecer. Lucas assentiu, compreendendo. Ambos ficaram em silêncio por alguns momentos, até que Rogério falou, sem erguer os olhos dos papéis que organizava. Nunca agradeci propriamente. Por esta chance, por tudo. Fez uma pausa, hesitante. Por que fez isso, Lucas? Sinceramente. Por que ajudar o homem que quase destruiu sua vida? Lucas refletiu por um momento antes de responder. Quando estava nas ruas com meus filhos, Dona Márcia me acolheu sem fazer perguntas. Quando precisava de trabalho, seu Antônio confiou em mim sem exigir garantias. Aprendi que a única forma de retribuir verdadeiramente o bem que recebi é estendendo a mão a outros. Ele sorriu. Além disso, há algo libertador em perdoar, sabia? Não carregar o peso do ressentimento. Seguir em frente. Sua esposa, Beatriz, ela era assim também? Perguntou Rogério, com genuíno interesse. Sim, respondeu Lucas, os olhos brilhando com a memória. Ela sempre via o melhor nas pessoas, acreditava em segundas chances, em recomeços. Foi ela quem me ensinou que nossas circunstâncias não definem quem somos, nossas escolhas sim. Rogério assentiu, absorvendo aquelas palavras. Você tem sorte, Lucas, não pelo que construiu materialmente, mas por ter conhecido um amor assim, por ter filhos extraordinários, por ter encontrado pessoas como Dona Márcia e seu Antônio em seu caminho. Não foi sorte, corrigiu Lucas. Foi fé. Em dias melhores, nas pessoas, na vida. Mesmo quando tudo parecia perdido. Naquela noite, caminhando para casa sob o céu estrelado de Ribeirão das Flores, Lucas sentiu uma paz profunda. O círculo havia se fechado. A dor do passado transformara-se em propósito. O ódio em compaixão. O medo em esperança. Era esse o verdadeiro significado de reconstrução, não apenas erguer paredes e estabelecer negócios, mas reconstruir a própria alma, pedaço por pedaço, até que se tornasse mais forte, mais bela e mais resiliente do que antes. 10 anos se passaram desde aquela noite em que Lucas ofereceu uma segunda chance a Rogério. Ribeirão das Flores havia se transformado significativamente, assim como todos os envolvidos naquela improvável história de redenção. O que começou como um pequeno centro comunitário anexo ao Mercado Família, agora era uma fundação reconhecida nacionalmente, a Fundação Recomeço, com programas de capacitação profissional,
microcrédito para pequenos empreendedores e acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Lucas era o presidente do conselho, mas o dia a dia era administrado por uma equipe de profissionais dedicados, entre eles Rogério, que se tornara o diretor financeiro após anos provando seu valor e compromisso. Mateus, agora com 26 anos, havia se formado em engenharia civil e retornado à cidade natal, onde coordenava projetos de habitação popular vinculados à fundação. Sofia, aos 24, depois de estudar artes e serviço social, implementara um programa de arte-terapia para crianças e adolescentes em situação de risco. Dona Márcia, já em seus 80 anos, continuava ativa, agora como conselheira honorária da fundação. Sua sabedoria e humanidade eram respeitadas por todos, e seu pequeno consultório de aconselhamento na sede da organização estava sempre com a agenda lotada. Era uma manhã de sábado, e Lucas, agora com 56 anos, preparava-se para um evento especial, a inauguração da Vila Beatriz, um conjunto habitacional para famílias de baixa renda, construído em sistema de mutirão com tecnologia desenvolvida por Mateus. As 30 casas simples, mas dignas, representavam a realização de um sonho antigo: garantir que nenhuma família em Ribeirão das Flores precisasse passar pelo que os Mendonça enfrentaram anos atrás. Enquanto ajustava a gravata em frente ao espelho, um hábito que adquirira para ocasiões formais, apesar de ainda preferir roupas simples no dia a dia, Lucas observou seu reflexo. O cabelo agora completamente grisalho, as rugas mais pronunciadas ao redor dos olhos, o olhar que mesclava a serenidade conquistada ao longo dos anos com uma chama persistente de determinação. "Pai, estamos atrasados!" A voz de Sofia ecoou do andar de baixo da casa confortável em que moravam, uma construção ampla, mas sem ostentação que Lucas adquirira 5 anos atrás. "Já estou indo!" respondeu, dando um último ajuste na gravata. Antes de sair do quarto, seu olhar pousou sobre a foto de Beatriz na cômoda, a mesma que carregara durante os dias nas ruas, protegida como o mais valioso dos tesouros. Sorriu para a imagem da esposa, como fazia todas as manhãs. "Iu, hoje realizamos seu sonho, meu amor. Queria que estivesse aqui para ver." Quando desceu as escadas, encontrou não apenas Sofia aguardando, mas também Mateus, acompanhado de sua esposa Carla e da pequena Beatriz, sua filha de 3 anos, nomeada em homenagem à avó que nunca conhecera. "Vovô!" exclamou a menina, correndo para abraçar as pernas de Lucas. Ele a ergueu nos braços, sentindo aquela familiar onda de amor e gratidão que o acompanhava nos últimos anos. "Ah, como está a princesa mais linda do mundo?" perguntou, beijando-lhe a bochecha. "Pronta para cortar a fita", respondeu a pequena, referindo-se à cerimônia de inauguração para a qual se preparavam. O trajeto até a Vila Beatriz foi repleto de memórias. Passaram pela antiga rodoviária, onde Lucas e os filhos haviam dormido naquelas primeiras noites terríveis. Pelo hospital, onde Sofia ficara internada com pneumonia. Pela casa de Dona Márcia, que agora ostentava uma placa de Patrimônio Cultural da cidade, devido à importância de sua moradora para a história local. Ao chegarem ao local da inauguração, uma multidão já aguardava. Autoridades municipais, representantes do governo estadual, moradores da comunidade, beneficiários do projeto, todos reunidos para testemunhar a concretização de um sonho coletivo. No palco improvisado, além das cadeiras reservadas para os convidados de honra, havia uma em especial, vazia, com uma rosa branca sobre ela, uma homenagem silenciosa a Beatriz, cuja memória inspirara toda aquela transformação. Lucas foi recebido com aplausos calorosos. Embora continuasse sendo um homem simples e avesso a holofotes, sua história e seu trabalho o haviam transformado em uma espécie de herói local, uma inspiração viva de que é possível superar as piores adversidades e ainda assim manter-se íntegro, compassivo. Entre os presentes,
Lucas avistou Rogério conversando com alguns voluntários da fundação. Nos primeiros anos após seu retorno à cidade, muitos olhavam-no com desconfiança, lembrando-se do papel que desempenhara nos esquemas do ex-prefeito. Mas, com o tempo e dedicação constante, conquistara o respeito da comunidade. Era agora um homem diferente, não apenas em aparência, mas em essência. A cerimônia teve início. Após os discursos formais das autoridades, chegou o momento de Lucas falar. Ele subiu ao palco, ajustou o microfone e olhou para a plateia. Rostos familiares e desconhecidos, todos unidos pelo mesmo propósito. Quando cheguei a Ribeirão das Flores há 18 anos, começou, sua voz firme apesar da emoção contida. Não tinha nada além de 2 malas, 2 filhos pequenos e um coração partido pelo desespero. Foi nas ruas desta cidade que conheci o fundo do poço. Mas foi também aqui que descobri a incrível capacidade humana de estender a mão a quem precisa. Fez uma pausa, olhando diretamente para Dona Márcia, sentada na primeira fila. Aprendi que um simples gesto de bondade pode mudar não apenas um dia, mas toda uma vida. Aprendi que ninguém se ergue sozinho. E, mais importante, aprendi que todos, sem exceção, merecem uma segunda chance. Seu olhar encontrou o de Rogério, que assentiu discretamente, os olhos marejados. A Vila Beatriz não é apenas um conjunto de casas, é a materialização de uma promessa que fiz há muitos anos. A promessa de que, se conseguisse superar minha própria tragédia, dedicaria minha vida a garantir que outras famílias não passassem pelo mesmo. É também uma homenagem à mulher extraordinária que foi minha esposa, cuja força continua a me guiar mesmo após sua partida. Lucas respirou fundo, controlando a emoção que ameaçava embargar sua voz. Cada tijolo destas casas foi assentado com mais do que cimento. Foi assentado com esperança. Cada porta representa uma nova oportunidade. Cada janela, uma nova perspectiva de futuro. As 30 famílias que hoje recebem suas chaves não estão ganhando apenas um teto, mas a chance de recomeçar com dignidade, sem precisar passar pelo que eu e meus filhos passamos. Voltou-se então para Mateus e Sofia, que o observavam com orgulho evidente. E meus filhos eram pequenos quando dormimos em bancos de praça, quando não tínhamos o que comer, quando o futuro parecia uma porta fechada para sempre. Hoje, são adultos extraordinários que transformaram uma história de dor em combustível para ajudar outros. Não poderia estar mais orgulhoso. O discurso continuou, tocando os corações de todos os presentes. Ao final, quando chegou o momento de entregar as chaves às famílias beneficiadas, não havia olhos secos no local. Cada família tinha sua própria história de luta, sua própria jornada de superação. Para Lucas, ver seus rostos transbordando de alegria e esperança era a maior recompensa que poderia desejar. Após a cerimônia oficial, quando a maioria dos convidados ilustres já havia partido, Lucas permaneceu no local, conversando com os novos moradores, ouvindo suas histórias, oferecendo palavras de encorajamento. Foi quando notou um homem observando-o de longe. Um rosto vagamente familiar que não conseguia situar imediatamente. O homem, percebendo que fora notado, aproximou-se hesitante. "Senhor Lucas Mendonça?" perguntou, estendendo a mão. "Meu nome é Carlos Ferreira. Não sei se lembra de mim." Lucas franziu o senho, tentando recordar. Foi o taxista que o pegou naquela noite, há 18 anos, quando descobriu que tinha caído em um golpe. A memória veio como um clarão. José, era esse o nome que lembrava? O taxista que o levara até a pousada barata naquela primeira noite terrível em Ribeirão das Flores. Claro, o senhor se chamava José, não? O homem sorriu, envergonhado. Na verdade, é Carlos mesmo. Acho que não me apresentei formalmente naquela noite. Mas nunca esqueci o senhor e seus filhos. Sempre me perguntei o que havia acontecido depois. Lucas convidou o taxista a sentar-se e ambos conversaram longamente.
Carlos contou que continuara trabalhando como taxista por anos, até se aposentar recentemente. Acompanhara pela mídia local a ascensão de Lucas, a criação da fundação, as histórias de transformação, mas nunca tivera coragem de se aproximar. Vim hoje porque uma das casas é para minha filha e meus netos, revelou, emocionado. Ela é mãe solo, luta muito para criar as crianças. Quando soube que tinha sido contemplada pelo projeto, bem, precisava vir agradecer pessoalmente. Fechar esse círculo, entende? Lucas assentiu, profundamente tocado. Aquele encontro inesperado parecia simbolizar todo o significado da jornada que vivera, como pequenos gestos de bondade, mesmo de estranhos, podiam desencadear transformações inimagináveis ao longo do tempo. Não há nada a agradecer, respondeu, apertando a mão do taxista. Sua gentileza naquela noite foi um dos poucos pontos de luz em meio à escuridão. Talvez sem perceber, o Senhor me deu esperança quando eu mais precisava. A tarde avançava quando a cerimônia se encerrou definitivamente. As famílias começavam a ocupar suas novas casas, explorando cada cômodo com a alegria de quem descobre um tesouro. Lucas, acompanhado por Mateus, Sofia, Rogério e Dona Márcia, observava tudo com um sentimento de realização plena. Acho que conseguimos, pai, disse Mateus, colocando o braço ao redor dos ombros de Lucas. Conseguimos transformar aquela tragédia em algo maior que nós mesmos. Lucas assentiu, sem palavras para expressar a emoção que o dominava. A pequena Beatriz corria entre as casas, seu riso cristalino ecoando no final de tarde, simbolizando a continuidade de uma história que transcendia gerações. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Lucas permaneceu sozinho na varanda de sua casa, contemplando as estrelas, as mesmas que testemunharam seu desespero, sua luta e, finalmente, sua redenção. Pensou em tudo o que vivera, nas pessoas que conhecera, nas lições aprendidas. Pensou em Beatriz, seu primeiro e eterno amor, cuja memória permanecia viva em cada ato de bondade que praticava. Pensou nos filhos, que se tornaram adultos extraordinários, apesar, ou talvez por causa, das adversidades que enfrentaram. Pensou em Dona Márcia, que lhe estendeu a mão quando mais precisava, ensinando-lhe o verdadeiro significado da compaixão. Em seu Antônio, que confiou nele quando não tinha nada a oferecer além de sua palavra. Em Rogério, cuja transformação provava que ninguém estava além da redenção. E pensou em si mesmo, no jovem desesperado que fora, no homem determinado que se tornara, na jornada que o levara das ruas ao reconhecimento, da miséria à abundância, do desespero à esperança. A vida havia-lhe ensinado que todo fim pode ser um novo começo, que a dor, quando transformada em propósito, pode gerar beleza, que o perdão liberta não apenas o perdoado, mas principalmente quem perdoa, que estender a mão a quem precisa é o maior ato de humanidade possível. No fim, murmurou para o céu estrelado, não são nossos bens materiais ou conquistas que definem nosso valor, mas nossa capacidade de permanecer humanos mesmo nas circunstâncias mais desumanas, de acreditar, mesmo quando tudo parece perdido, de amar, mesmo depois de conhecer a dor em sua forma mais crua. Uma brisa suave acariciou seu rosto, como um sussurro distante, um eco do universo confirmando suas palavras. Lucas sorriu, sentindo-se em paz. O ciclo estava completo. A jornada, embora ainda em curso, havia cumprido seu propósito mais profundo. Da escuridão mais densa, havia emergido não apenas a luz, mas a capacidade de iluminar o caminho para outros. E no final, talvez fosse esse o verdadeiro significado de viver. Não apenas sobreviver às tempestades, mas aprender a dançar na chuva e, eventualmente, tornar-se o abrigo que um dia se desejou encontrar. Obrigado, sussurrou Lucas, para Deus, para o universo, para todos que fizeram parte de sua história. Eis em seu coração,
Sentiu que a gratidão era a única resposta possível para o milagre que é a vida, com todas as suas dores e belezas, desafios e dádivas. No horizonte, os primeiros raios de sol anunciavam um novo dia. Mais um dia de possibilidades, de escolhas, de oportunidades para fazer a diferença. E Lucas estava pronto para abraçá-lo com toda a força e sabedoria que apenas aqueles que conheceram o fundo do poço e conseguiram emergir podem verdadeiramente possuir. No fim, não importa quantas vezes caímos, mas quantas vezes temos a coragem de nos levantar e seguir em frente, levando conosco não o peso do passado, mas suas lições. Esta é a verdadeira jornada do recomeço.